Estamos recebendo aqui no Progresso Online a advogada Dariane Carducci, que vai falar, a advogada na área previdenciária, que vai falar a respeito de um assunto bastante interessante e às vezes que realmente necessita de ser explorado e não é explorado assim como deveria, que é a aposentadoria rural, chamada aposentadoria especial rural. Como faz para se enquadrar? Quais são os requisitos desta aposentadoria? E várias outras explicações que a advogada doutora Dariane, atendendo o nosso convite, veio aqui no Progresso Online e se dispôs a conceder essa entrevista. Doutora Dariane, a gente gostaria que a senhora ficasse à vontade para explicar o que significa isso. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, E a aposentadoria rural é uma aposentadoria muito antiga, sempre esteve no ordenamento jurídico, mas é pouco explorada. Muitas pessoas não sabem que tem o direito, muitas pessoas muitas vezes pensam que não atingiram os requisitos, mas na verdade elas já têm o direito adquirido e precisam ter uma orientação maior. Como nós não somos treinados desde a escola para ter uma referência de aposentadoria, e até mesmo nas faculdades de Direito a gente não vê esse assunto sendo explorado, acaba sendo um pouco dificultado para essas pessoas que têm direito. Bom, a aposentadoria rural nada mais é do que aquela aposentadoria que ela é fornecida para a pessoa que sempre trabalhou no campo, aquela pessoa que trabalhou em regime de economia familiar. Então, a gente fala economia familiar, mas como que eu vou mensurar essa economia familiar? Geralmente, a aposentadoria rural ela é dada para aquelas pessoas que plantam, que colhem em até 4 módulos rurais. Não tem como eu te quantificar hoje quantos são 4 módulos rurais, por quê? Cada região é um módulo diferente. Aqui em Dourados, 4 módulos rurais são basicamente 120 hectares. Mas em Antônio João, Fátima do Sul, Itaporã, cada um vai ter um módulo rural diferente e cada estado também tem um módulo rural diferente. Geralmente, doutora Dariane, são pessoas simples, pessoas humildes que trabalharam a vida inteira naquela atividade e por isso tem dificuldade de entender de entender realmente como é que funciona. Para estas pessoas e para os familiares dessas pessoas, o mais interessante é procurar orientação de um advogado especialista nessa área, né? Sim, e para comprovar, basicamente os requisitos são a faixa etária, que nesse caso é garantido 55 anos para mulher e 60 anos para homem, e a aposentadoria rural ela é por idade, sempre por idade, tá? A Constituição veio falando que essa aposentadoria, por ela ser especial, tem essa redução de 5 anos da idade, tanto para o homem quanto para a mulher. E outro quesito importante é comprovar, no mínimo, 15 anos de atividade rural, ou seja, 180 meses. Tendo a idade comprovada os 180 meses, a pessoa tem o direito de receber, no valor de um salário mínimo, a aposentadoria rural. E essa comprovação tem que ser por carteira assinada, porque às vezes a pessoa trabalhou muito tempo, naquele tempo não tinha essa questão da carteira. A questão da carteira assinada, a gente já entra no segurado obrigatório individual, que é aquele que contribui. E aí é uma outra questão. O segurado especial geralmente nunca contribuiu. Com certeza. A gente fala assim, nunca contribuiu efetivamente com a Previdência com aquele carnê ou com a CTPS. Mas toda vez que a pessoa, que ela é segurada, ela vai vender um produto dela, agrícola, geralmente soja, milho, que é o que a gente cultiva aqui na nossa região, na própria nota produtora é retido 2% para o INSS. Contudo, o porquê que ele é segurado especial? Porque nem sempre ele produz, nem sempre ele tem para vender. Muitas vezes ele trabalha o ano inteiro na lavoura, mas ele não colhe. E o que ele colhe, ele usa para comer. E aí vem a Constituição e fala assim, para essas pessoas que estão se dedicando ao campo, que estão tentando, estão trabalhando, a gente vai assegurar esses períodos mesmo que não haja essa contribuição de 2%. Então o segurado especial, ele é especial porque ele não contribui efetivamente para a Previdência. Ou quando contribui, são esses 2% em cima da nota produtora. E geralmente é justo que haja um tempo de contribuição com menos 5 anos,
porque realmente é um trabalho pesado. Bem mais árduo. Por exemplo, eu sou filha de agricultor, eu cresci no campo e eu sei bem como é, mesmo que haja maquinário, mesmo que hoje tenha tecnologia, quando a gente fala do segurado especial, a gente já fala daquelas pessoas que têm uma renda menor, então são pessoas que lidam ainda na enxada, que precisam muitas vezes, depois de uma colheita, tem o costume de pegar o milho que ficou na própria lavoura, eles vão com saco e fica embaixo do sol, agrotóxico também, muitas vezes mexendo com aquela maquininha de veneno, né, que é bem rústica, então degradante. é muito mais agressivo do que qualquer outra atividade. E a aposentadoria rural, que é o tema que nós estamos falando aqui, tem muito a ver, inclusive, com a nossa região, a região da Grande Dourados, que é essencialmente agrícola, né? Sim, totalmente agrícola. Hoje, eu acredito, esses são dados fornecidos por mim mesmo, eu acredito que aí uns 80% da nossa economia gira em torno disso, provavelmente, né? Exatamente. Tanto da agricultura, milho, soja, café, arroz, quanto da pecuária, né? Tem muita gente trabalhando e está contribuindo muitas vezes nesse modo de 2% e muitas vezes não contribui por ser pequeno produtor e aí chega lá nos 55 anos, 60 anos e fala, o que eu vou fazer agora? A pessoa não aguenta mais, né, César? Trabalhar, já não tem mais a mesma disposição e acaba à mercê dessa possibilidade que ela não sabe que tem, do direito que ela tem de ganhar um salário mínimo. Muitas pessoas falam, o salário mínimo é pouco, mas não é. O salário mínimo para quem não tem nada é muito. Sobrevivência. Sobrevivência, com certeza sobrevivência. Agora, doutora Dariane, até agora foi falado a respeito daquelas pessoas que trabalharam e aí chegaram no momento de se aposentar e tem todos os requisitos. Agora, qual a orientação que a doutora Dariane daria para aquelas pessoas que estão iniciando o seu trabalho na área rural, os empregados na área rural, para que futuramente eles também tenham essa segurança de aposentadoria? Geralmente, o empregado rural, que é aquela pessoa que trabalha com fazendeiro, que trabalha com carteira assinada, o direito dele já vai estar garantido na própria CTPS, na própria carteira de trabalho. Ele vai estar contribuindo. Então ele deve exigir o registro. Sim, exigir o registro, sempre. Agora, para as pessoas que são arrendatárias, que são meeiras, que são donas, possuidoras de terra, que elas lidam efetivamente com a mão de obra do serviço ali, a gente sempre fala para ter a documentação necessária. Qual é a documentação necessária para comprovar? Porque não adianta você chegar no INSS e falar assim, eu sou produtor rural, eu sou de economia familiar, mas você não tem como provar. Então a gente sempre fala nota produtora, contrato de arrendamento, certidão de casamento, alistamento onde consta que a pessoa era agricultora, lavradora ainda na época. Toda essa documentação ela é necessária para que você comprove o exercício de 15 anos. E o legal é que você não precisa comprovar 15 anos contínuos. Porque muitas vezes você trabalhou ali um ano na lavoura, ficou 6 meses sem produzir nada e volta, trabalha um ano, fica mais 6 meses sem produzir. A documentação, ela não precisa ser necessariamente de todos os dias que você trabalhou na lavoura. Pode ser intercalado. Pode ser intercalado, mas desde que o intervalo não seja muito longe, que seja de 1 ano, 2, você ainda consegue comprovar esse período. Então, você precisa ter essa documentação para comprovar perante o INSS. E caso não consiga perante o INSS, e aí a gente tem que entrar com uma ação judicial, tem que ter testemunha, tá? A testemunha é 50% da ação judicial hoje é a testemunha na questão da aposentadoria rural e o início de prova material, que são esses documentos. Muitas vezes a pessoa não tem todos, mas se ela tem uma nota produtora, ou se ela tem uma certidão de casamento, ou o registro de alistamento, já serve de início de prova material. Doutora Dariane Carducci, advogada da área previdenciária, falando aqui no Progresso Online a respeito de aposentadoria especial rural. Muito obrigado pela sua participação aqui. Fica esse período aí para os esclarecimentos finais. Bom, sempre tenha em mente que quando a gente fala de aposentadoria rural, a gente está falando daquele servidor especial. Quando a gente fala de servidor especial, melhor, contribuinte especial, são aquelas pessoas, a gente sempre dá um exemplo legal, não tem aquele filme Os Dois Filhos de Francisco? São aquela família típica, que pai, mãe, irmãos, todos trabalham na lavoura e o próprio sustento deles e para gerar o sustento deles, não é em grande escala. Então a pessoa
parte Antigamente rural. falava Isso. muito trabalhar na roça. Né? Trabalhar na roça, basicamente isso, trabalhar na roça. Tem os 15 anos efetivos, tem a idade, tem a início de prova material e tem uma testemunha para comprovar, tem o direito de receber o salário mínimo. Muito obrigado, doutora Dariane Carducci, jovem advogada previdenciária rural. Muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no Progresso Online. O Progresso Online tem a grata satisfação de receber aqui muitos entrevistados que falam sobre os mais variados assuntos e tem trazido à tona entrevistas esclarecedoras, como essa da doutora Dariane Carducci. Com imagens de Edio Fazan, César Cordeiro, para o www.progresso.com.br.